Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar aos nossos corações. Que o Senhor tenha uma palavra reservada a cada um de nós. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falando aos nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade nesta manhã, de agir nesse lugar, primeiramente na minha vida, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa, Senhor, o meu corpo. Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvirmos atentos à Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Podeis tomar assento. A palavra do Senhor diz: o Senhor falou a Josué. O Senhor falou a Josué que Moisés estava morto e que agora ele deveria tomar todo aquele povo e conquistar, entrar na terra prometida. Algo que Moisés não tinha feito, algo que o povo não tinha feito, mas que agora Deus dá uma ordenança a Josué que ele reunisse o povo e ele adentrasse a terra prometida. Aquilo que o Senhor já havia prometido há muito tempo. Não era algo que Josué ouviu uma voz da sua imaginação. Muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções. Ah, Deus falou comigo. E muitas vezes nós percebemos que no decorrer do tempo, aquela palavra que nós falamos, Deus mandou fazer isso, na realidade não trouxe bênção, mas trouxe algo muito ruim. Eu acompanhei muitas pessoas chegando e dizendo: olha, Deus mandou eu fazer isso. E se Deus mandou você fazer, você deve fazer, né? Mas com o passar do tempo, se percebe que aquilo que supostamente Deus tinha mandado fazer, não era Deus que tinha falado, e sim as suas emoções. Mas Josué, ele diz que Deus falou. Então foi uma voz que ele ouviu, Deus falou. Não é algo do imaginário, mas é Deus falou. Falou a Josué. O Senhor falou a Josué. O próprio Deus chegou e falou com Josué. Então era uma palavra que as demais pessoas à sua volta não tinham ouvido, mas ele ouviu. E ele agora então, ele tem que se posicionar. E a palavra é: levanta-te, pois, agora passa esse Jordão. Levanta-te. Olha, saia dessa situação de acomodação que você está e se posicione. Você agora tem que avançar, você tem que ir, levanta-te. Sai dessa situação de acomodação. A palavra, quando vem na Bíblia dizendo assentou-se, quer dizer, cumpriu tudo aquilo que estava determinado para fazer. Jesus Cristo está assentado ao lado do Pai. Está sentado. O que quer dizer assentou? Ele já cumpriu tudo aquilo que o Pai tinha determinado para que ele fizesse. Então a palavra assentou não quer dizer que está sentado, mas a palavra levanta-te está dizendo: olha, toma uma atitude, saia dessa situação e comece a caminhar, porque agora você e esse povo vai adentrar a terra prometida. Então Josué agora, ele assume
diante do povo o seu maior desafio. Ele se posiciona para direcionar aquele povo. No versículo 10 do capítulo 1 diz assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo. Então Josué, ele começa agora a se posicionar como líder. Ele começa a dizer aquilo que deve ser feito, aquilo que tem que ser feito. Então ele se posiciona. No versículo 10, ele se posiciona. E o que Josué, ele tinha para tomar essa posição? A palavra, levanta-te, tome uma posição. Então ele começa agora a ministrar. Josué assume diante do maior desafio da sua vida. Ele agora tem que levar o povo a algo que Moisés, quase 40 anos, não tinha feito. Olha a responsabilidade que Deus está dando para Josué agora. Josué, ele vai substituir o grande líder Moisés, e ele vai ter que fazer aquilo que o grande líder ainda não tinha feito e já havia morrido. Então Deus chama ele e diz: agora você vai fazer o que Moisés não fez. Você vai levar esse povo a entrar na terra prometida. Então é algo muito desafiante aquilo que estava vindo para a vida de Josué. E eu quero dizer para você algo muito importante: não é fácil ser líder, e Deus te chama para liderar. Deus nos chama para uma liderança. Muitas vezes, eu escrevi isso há algum tempo atrás, pensamos errado achando que o líder será amado por todos. Muitas pessoas querem liderar, querem ser líderes, porque acham que serão amados por todos. É um pensamento errado. Nem sempre o líder, ele será amado. Nem sempre o líder, ele será respeitado. Pois o líder, ele vai onde ninguém foi. Atrai inveja. Um líder, ele deve ir aonde ninguém foi. Ele vai na frente. Ele é um desbravador. Josué estava sendo chamado para ir onde nenhum daquele povo que ele viu nascer no deserto, já não era a mesma multidão que estava acompanhando Moisés, porque a grande maioria, ou quase todos, tinham perecido no deserto. Ele está agora com um povo novo que nasceu no deserto, e ele agora tem que ir aonde ninguém tinha chegado. Então ser líder é ir onde ninguém foi, e isso atrai inveja. Sabe por que muitas vezes as pessoas te invejam? Porque você faz coisas que eles não fizeram. Eles gostariam de fazer, mas não se posicionaram. Realiza o que ninguém realizou, atrai ciúmes. Fala o que ninguém falou, atrai mágoa. O líder muitas vezes ele tem que falar coisas que ninguém falaria. Ele tem que falar algo que muitas vezes as pessoas não gostariam de ouvir. Então o líder fala o que ninguém falou e atrai mágoa. Corrige o que ninguém corrigiu, atrai rancor. O líder ele tem que corrigir o que ninguém quer corrigir. Às vezes nem os pais querem corrigir os seus filhos, mas o líder tem que corrigir. E ele atrai o quê? Rancor. E quando leva os seus discípulos à vitória, ele pode ser descartado, pois não precisam mais dele. Atrai indiferença, ingratidão, decepção e esquecimento. Então esta é a vida do líder. Esta é a vida que o Senhor estava chamando Josué para ser. Olha, Josué, no meio desse povo, agora você vai ter que liderar. Você vai ter que estar à frente. Você vai levar esse povo a uma posição que ninguém foi. Só uma pessoa de alma curada pode ser líder. A primeira coisa que deve acontecer para que possamos liderar, seja em qualquer área, devemos sermos curados na alma. Porque tudo isso vai vir sobre você. Seja líder familiar, seja líder na empresa, seja líder ministerial,
Onde você chegar, você tem que saber que todas essas coisas vão acontecer. Então Josué agora, ele não tinha o apoio do povo, mas ele tinha uma voz que dizia: vai, porque eu estou contigo. Ah, mas como eu vou fazer? Eu vou estar com você. Você levará este povo a entrar na terra prometida. Então essa é a palavra que nós não podemos tirar do nosso coração. Aquilo que Deus falou para você. E aquilo que Deus falou para você, só você sabe. Não adianta esperar que os outros venham dizer: olha, vai, Deus falou com você. Não, tem que estar dentro de você. E qual era a palavra que Josué tinha em seu coração? Vai, levanta-te, porque você fará esse povo entrar na terra prometida. Essa palavra era a palavra motivadora na vida dele. Muitas vezes nós ficamos esperando as pessoas nos motivarem. Não. A palavra que Deus falou ao teu coração é que vai te motivar. É ela que deve estar em teu coração. O Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor, Ele está comigo. Então só uma pessoa de alma curada. Uma pessoa de alma curada não fica esperando que os outros reconheçam. Uma pessoa de alma curada não fica esperando que os outros o incentivem. Porque a primeira coisa que o Senhor fala a Josué é exatamente para que ele se animasse. Anima-te, esforça-te. Muitas vezes nós ficamos esperando os outros vir nos animar. Olha, ninguém me anima, ninguém me dá uma palavra. Não espere dos outros. A palavra está dentro de você. Anima-te, esforça-te. Ah, mas ninguém me reconhece. Deus te reconhece. Deus, Ele falou ao teu coração. E Ele diz: você vai fazer isso. Eu estou esperando de você isso. Eu estou colocando nas tuas mãos isso. E Deus fala para Josué: olha, Josué, você vai levar esse povo a entrar na terra prometida. Ele não falou para o povo: olha, povo, agora eu estou levantando aqui Josué, obedeçam Josué, porque fui eu que estou colocando Josué. Não, Deus fala com Josué e não com o povo. E Josué, então, ele tomando aquela palavra, ele começa a chamar o povo. Ele começa a chamar quem? Os príncipes. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Ele dá uma palavra profética: em 3 dias nós vamos entrar. Muitas pessoas em volta ali poderiam começar a dizer: como que vai entrar? Os nossos pais já estão mais de 30 anos nesse deserto e nunca entraram. Palavras contrárias você sempre vai ouvir. Pessoas que têm sempre um porquê. Pessoas que sempre vão dizer: não vai. Mas a única coisa que vai fazer você continuar é a palavra que Deus falou ao teu coração. E só você sabe. O povo não sabia, mas Josué sabia. Eu te farei entrar nessa terra. Eu te farei atravessar esse Jordão. Então a palavra, ela vem nos animar para que venhamos continuar a caminhar. Josué agora com a responsabilidade de levar aquela grande multidão. E Josué, ele não vai apenas pela sua própria sabedoria. A fé, ela precisa ser acrescida. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho fé, eu vou fazer isso. Mas fica só na fé. A fé, ela precisa ser acrescida do quê? Inteligência e sabedoria vindo de Deus. Muitas vezes nós falamos: eu vou conquistar, eu vou fazer,
e cometemos os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Cometemos os mesmos erros que aqueles que nos antecederam cometeram. Porque muitas vezes não conquistamos, apesar de ter fé. Porque a fé, por si própria, ela não vai nos levar a conquistar. Apóstolo Pedro, ele nos ensina que devemos acrescentar algo à fé. Abra a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, no capítulo 1: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, quer dizer, toda a confiança, toda a fé, toda a força, acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai à vossa fé a virtude. Então as coisas precisam ser acrescentadas à nossa fé. Eu tenho fé que eu vou vencer. Sim, mas simplesmente com a declaração que eu vou vencer, não vai vencer. Quantas vezes você repetiu aquilo que o pregador mandou você repetir? Olha, diz aí, eu vou vencer. Sim, é uma palavra de desperta. Você pode vencer. Mas como eu vou vencer? Acrescentando à minha fé aquilo que foi despertado. E o apóstolo Pedro diz: acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. Ao amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acrescentar essas coisas à vossa fé, você não será estéril. Você vai produzir. Você será fértil. Tudo que você colocar nas suas mãos vai dar resultado. Mas nós aprendemos o quê? Olha, tenha fé. A fé nos leva a crer que pode acontecer. Mas nós temos que fazer acontecer. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Quando Josué assume, ele já tinha experiências daquilo que não deu certo. E uma das coisas que não tinham dado certo, qual era? Moisés mandou 12 espias para ver a terra. 10 voltaram, trazendo notícias ruins, pondo o povo para chorar e desanimar. Há muitas pessoas que nós levantamos como líderes. Olha, você vai nessa função, mas o resultado é terrível. Porque ao invés de animar o povo a conquistar, eles trazem choro, desânimo. Porque a sua fé é fraca. Mesmo sabendo que Deus tinha prometido que daria aquela terra, 10 deles voltam com desânimo, dizendo: olha, nós somos gafanhotos, nós não somos nada, nós somos muito pequenos, eles vão nos consumir. Esses dias atrás uma pessoa disse assim: olha, nós temos 4 igrejas, mas pouca gente, né? Você acha que Deus está nisso? Eu falei: eu não sei. Sabe, eu olho de outro lado. Com pouca gente, nós temos feito tão grande obra. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de homens e mulheres de fé, que creem na sua palavra. Deus disse para Gideão: Gideão, não é com muita gente não. Pode mandar os tímidos e os covardes embora, porque é com pouca gente. Então não é muita gente, mas é pessoas que tenha o mesmo espírito, que ame a igreja, que ame vidas, que ame a obra de Deus. Então Josué não comete mais o mesmo erro. Ele viu que dos 12 que Moisés enviou, 2 tinham
o mesmo Espírito. O que ele faz agora? Ele manda 12 de novo? Não. Ele seleciona, no meio daquela grande multidão, 2 que tinham o mesmo Espírito. E diz, vai até Jericó e vê como é que é a terra. E os 2 foram e viram e voltaram dizendo, olha, eles nos encontraram, nos perseguiram. Tive que ficar 3 dias no mato escondido, porque eles queriam nos matar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Josué. Eles estão tremendo de medo por causa do nosso Deus. O mesmo Espírito. Não é muita gente que vai. Mandou 12 pessoas, 10 voltaram com um espírito de medroso, dizendo que não ia dar certo, que não dava, que não iria fazer, que nunca iria acontecer. Então Josué agora, ele manda apenas 2 espias, e esses 2 eles voltam com o mesmo espírito, dizendo, ninguém vai nos segurar. Jericó tem uma grande muralha, é difícil de entrar lá, tem um grande exército. Olha, eles têm um contra-espião, porque nos acharam, nos encontraram. Porém, eu quero dizer que eles estão tremendo de medo. O inferno está tremendo de medo quando você se posiciona. Ah, é muita guerra, é muita luta, ele se levanta contra a minha família, mas saiba de uma coisa, quando você ora, o inferno treme. A tua oração, a sua oração, a oração familiar, faz o inferno se amedrontar. Um justo, a sua oração, tem muito em seus efeitos. Então Josué, ele vai trabalhando a sua fé agora, exatamente como o apóstolo Pedro nos ensina, acrescentando coisas na nossa fé. Ele não saiu simplesmente, olha, Deus falou que eu vou conquistar. Quantas pessoas estão vivendo exatamente dessa maneira? Olha, Deus me deu uma promessa. Sim, Deus te deu uma promessa. Mas você precisa acrescentar algo para conquistar. Não é porque Deus prometeu que você vai conquistar. É preciso acrescentar na fé. Não desanimar. Anima-te, esforça-te. Anima-te, esforça-te. Foi a palavra que o Senhor disse para Josué. O Senhor não disse, ó Josué, vai porque eu vou te animando. Não. Anima-te e esforça-te. Era uma responsabilidade de Josué se animar e se esforçar. Ah, Deus prometeu, eu vou ficar na minha casa, um dia vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Um dos filhos de Judá, ele está para nascer, e ele coloca, na hora da parteira, eram gêmeos, e ele coloca o seu braço para fora. Ao invés de sair com a cabeça, ele sai com o braço. E a parteira já coloca uma fita no braço dele, dizendo, esse é o primogênito. Mas Deus mudou a história. Por quê? Ele tinha promessa de ser o primogênito, mas ele encolheu a mão. E Pérez sai no lugar dele. Pérez quer dizer, aquele que rompe a luz. Quem é que vence? Aquele que rompe. Quem é o escolhido? Aquele que rompe. Muitas vezes nós temos promessa, mas encolhemos a mão, recuamos a mão. Então tudo que Deus tem te prometido, anima-te e esforça-te. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou chegar, mas esforça-te. Tem bom ânimo. Receba a palavra e vai com fé, vai confiante. Nossa fé, ela deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Como que a fé, ela dá resultados? Quando ela está em harmonia com a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos uma fé, mas a nossa fé, ela não está em harmonia com a palavra de Deus.
Nós devemos trazer a nossa fé em harmonia com a palavra de Deus, porque tudo que está na palavra de Deus é promessa para o seu povo. Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que está determinado para o seu povo. Josué agora, ele está prestes a tomar posse, de entrar na terra prometida, de atravessar o Rio Jordão, e ele dá uma palavra ao povo, antes. Capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quantos querem ver maravilhas de Deus no nosso meio? Santificai-vos, porque amanhã virá o resultado. O que Josué está falando? Olha, vamos nos santificar, porque amanhã virá o resultado. Amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Sabe qual é o grande problema da santificação? Vou fazer 3 dias de santificação. Faz 3 dias. Jejum, oração, longe de tudo, longe de todos, mas depois volta à vida normal, sem santificação. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos fazer 3 dias de santificação? Bom, mas depois de 3 dias o que você vai fazer? Voltar a tudo que você era? Santificação não é 3 dias de santificação. Santificação é uma vida de santificação. É andar com Deus, é ter entendimento, é mudança de pensamento. O que é santificação? O que Josué estava falando para o povo? Olha, a partir de agora, sabe os nossos antepassados, porque eles morreram no deserto? Porque eles não tinham o mesmo pensamento de Deus. Muitas pessoas pregam assim: olha, irmãos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a igreja diz: glória a Deus, aleluia. Não, que vergonha que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque nós deveríamos ter o mesmo pensamento que Deus. Não é vanglória não ter o pensamento de Deus. Mas eu sou homem, eu sou pequeno. Não. Nós somos Cristos, nós somos pequenos Cristos. Isso quer dizer a palavra cristão. Quando eu digo eu sou um cristão, eu estou dizendo eu sou um Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Cristo vive em mim. É isso que nós devemos viver. Então, santificação vai nos levar ao quê? A uma vida com Deus. Abra a tua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro. No versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai durante o tempo da vossa peregrinação. Então, santificação não é 3 dias, é andar em santificação. E o apóstolo Pedro diz portanto, cingindo os lombos, se preparando para a viagem,
cingindo os lombos do vosso entendimento. Onde acontece a mudança? Na mente. O que é o Evangelho? O apóstolo Paulo diz: metanoia, mudança de mente. Por que a igreja não muda? Por que a igreja não avança? Por que a igreja não cresce? Porque mantemos a mesma mentalidade de homens fracassados. Temos que mudar a nossa mente. Permitir que o Evangelho mude a nossa mente. Ah, mas eu não posso. Eu não tenho. É difícil. Ah, é impossível. O que diz a palavra? A nossa fé, ela deve estar em harmonia com a palavra. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quando o diabo, ele tenta ministrar o meu coração que eu não posso, eu tenho que estar com a minha fé em harmonia com a palavra. O que diz a palavra? Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Como é que eu posso? Em Deus. Então o apóstolo Pedro, ele diz: olha, santidade é ser como Deus, é andar como Ele anda, e Ele quer que nós venhamos andar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça, não é porque eu mereço, não é porque eu sou forte, é pela graça. E essa graça foi derramada para todos. Todos aqueles que crêem. Todos aqueles que confiam no Senhor. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, quando Josué diz: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Ele está dizendo: olha, nós vamos entrar numa promessa, nós vamos entrar num novo tempo, nós vamos atravessar o Rio Jordão, mas é necessário uma mudança de pensamento agora, uma mudança de mente. Nós estamos entrando num novo ano. A Comunidade Cristã Fonte de Vida, ela muda o seu ano espiritual em setembro. O Senhor nos dá a palavra profética, o Senhor nos dá um direcionamento para o ano, sempre em setembro, que é o nosso ano espiritual. Nós estamos entrando em um novo tempo. E quem vai entrar, quem vai conquistar? Aqueles que mudarem seu entendimento. Aqueles que saírem das tradições. Ah, mas nós fazíamos assim. Os meus pais sempre fizeram assim. Deus não falou para Josué: olha, Josué, tudo que Moisés escreveu, que eu falei para ele, cumpra. Mas agora os erros que Moisés cometeu, não cometa não. Não bata 2 vezes na rocha. Não fique irado. Mantenha o povo distante. Perceba que há uma mudança completa no direcionamento agora de Josué. Moisés atendia o povo, que um dia o sogro chega e fala assim: você vai morrer. Por que você vai morrer?
Por que eu vou morrer? Você está desde manhã até de noite atendendo o povo. Vem um fala, vem outro fala, vem outro fala. Olha, faça o seguinte, levanta príncipes que possam ouvir o povo, senão você vai morrer. E Josué agora ele vem com outro pensamento dado por Deus. Mantenha o povo a uma distância de mais de 900 metros. Quase 1 quilômetro o povo estava distante do líder. Algumas pessoas perguntam, por que o pastor Gerson não vai na minha casa no churrasco? Eu vou na tua casa orar, eu vou na tua casa abençoar. Pode me chamar. Se abrir um negócio, pode me chamar. Eu vou com toda alegria. Ah, ele não gosta de festa. Eu adoro festa. Mas como sacerdote eu não estou em festinha. Eu estou para abençoar. Então Josué ele se mantinha 1 quilômetro longe do povo. E acabou algo que o povo tem que entender hoje. Josué, ele diz, a partir de hoje, a trombeta, o shofar, não vai tocar mais. Olhe para a arca. Quando a arca se movimentar, se movimente. E aqueles que não se movimentavam, o inimigo vinha e destruía. Muitos eram mortos no deserto por um inimigo traiçoeiro que esperava os cansados, os desanimados que ficavam para trás. Não ouviam ou não viam o levantar da arca. A igreja hoje não vai te buscar em casa. A igreja não vai ficar te chamando. Você que tem que olhar para a arca. A arca está caminhando. Era isso que Josué fala para o povo agora. Olha, não vai ter mais a nuvem e não vai ter mais o shofar. É difícil a mudança, não é? Mas só sobrevive aqueles que estão preparados para a mudança. Aqueles que querem trazer a tradição nos mata. Ah, mas a igreja sempre foi assim. Mas é um novo tempo. Deus está dando um novo tempo. E Deus começou a nos dar um novo tempo em 2008. Quando nós falamos, não vamos mais trazer show para a igreja. Não vamos mais trazer pastores para pregar na igreja. Porque vocês não sabem. Muitas vezes, um pastor vem e a assessoria dele cobra. Ele não. Uma vez eu liguei para uma grande cantora e disse, olha, gostaria tanto que você viesse aqui. Eu não cobro nada, mas você tem que falar com a minha assessoria. Quando a assessoria falou que ela cobrava, eu caí sentado. Né? 30 mil reais. Falei, já imagina se ela cobrasse. Às vezes o povo bate palma, aplaude e não sabe. A igreja não precisa de shows. A igreja precisa de maravilhas de Jesus. Ele abençoa, Ele santifica, Ele purifica. Então é um novo tempo. Então nós devemos acordar para esse novo tempo. Então Josué, ele diz ao povo que, olha, é um tempo agora de consagrar. É um tempo de consagrarmos a Deus, de mudar a nossa mentalidade. Abra sua Bíblia, primeira epístola, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da fornicação. E aí ele vai ministrando. Não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas,
como também antes vos dissemos e testificamos, porque não chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, como devemos andar? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Quantos querem prosperidade? É assim, é na santificação. Se você não tiver santificação, você roda no deserto. Ainda que Deus te tirou lá do Egito, ainda que Deus tenha promessa para a tua vida, hoje vemos muitas pessoas andando em círculo. E Deus pergunta: ei, você não está cansado de rodear essa montanha, não? Você não está cansado de dar tanta volta no mundo espiritual e não conquistar nada? Você não cansou ainda? Porque você acha que vai chegar alguém colocar a mão na tua cabeça e a tua vida vai mudar. Porque você acha que virá uma profeta e vai falar para você e tudo vai mudar. Você não cansou disso? Você não cansou desse tipo de igrejinha? Que vai trazer alguém que é um show, e você vai, sem saber, pagar 30 mil reais. Você não cansou disso? É tempo de santificação, é tempo de buscar a Deus, é tempo de fazermos um verdadeiro show para Deus, um show de fé, um show de alegria. As pessoas dizem: ah, o pastor não gosta de banda. Eu adoro banda, eu gosto de banda, eu vibro com banda. Sabe o que eu não gosto? De hipócritas em cima do altar. Isso eu detesto. Mas pessoas que realmente adoram a Deus, eu amo. Quando as pessoas vêm tocar e cantar, verdadeiramente, dando o seu melhor, eu amo. E Deus ama o louvor que sai da nossa boca. Mas nós temos que cansar de um tipo de igreja, nós temos que cansar de um tipo de eventos, nós temos que cansar de um tipo de crença, nós temos que cansar de um tipo que nós viemos andando e sendo enganados. Nós temos que cansar disso. Vocês não estão cansados? Essa é a pergunta de Deus para o povo que estava lá no deserto. Diz: ei, quanto tempo vocês vão ficar rodeando essa montanha? Chega. Chega. E Deus disse: é melhor trocar a liderança, porque esse líder não entendeu o que eu quero. E Moisés, mesmo amado por Deus, não entra na terra prometida. Mesmo amado por Deus. Ah, eu sou amado de Deus. Mas mesmo amado de Deus, você pode não conquistar tudo aquilo que Deus designou para que você fosse. É um tempo de santificação, é um tempo de buscarmos a Deus, é um tempo de andarmos exatamente como Deus quer que venhamos andar, de maneira que convém andar e agradar a Deus. A quem você quer agradar? A quem vamos agradar? A Deus. O nosso único intento é fazer uma igreja que agrade a Deus. Nosso único intento não é fazer uma igreja superlotada de pessoas que hoje estão aqui e amanhã não estão mais. Tem que nascer aqui. Onde nasce pastor? Dentro da igreja. Nós vamos contratar pastor de fora. Pastor nasce nas nossas fileiras, nasce das nossas sementes. É aqui que nasce. É aqui. Onde nasceu Josué? Foi criado ao lado de Moisés. Deus não foi buscar outro líder para levar. Deus chama para ele e diz: olha, agora é você, eu vou te usar. Todos nós passamos, um dia eu passo. E Deus vai levantando outra geração, e vai levantando outra geração. E Deus está levantando outras gerações. Eu fiquei muito alegre de ver o culto de quinta-feira, uma nova geração cantando aqui, tocando.
com alegria. Eu disse: engana-se quem pensa que pode parar a igreja. Se eu sair, a igreja para nada. A igreja é viva e eficaz. A igreja é do Senhor Jesus. Ela levanta aqueles que não são. Ela levanta aqueles que ninguém dava valor algum. Mas Deus é poderoso. Confie em Deus. Diga: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Sabe, muitas vezes nós enchemos de vaidade. Josué era um homem. Por que Deus usa Josué? Primeiras perguntas que nós devemos fazer: por que Deus usa Josué? Deus conhece o teu coração. Deus conhece o seu coração. Josué, ele estava desprovido de vaidades. Sabe o que é um homem que Deus fala com ele cara a cara? E ele vai viver por essa palavra? Sairia por aí toda hora dizendo: Deus falou comigo, hein? Cuidado. Deus fala comigo. A gente ouve muito isso hoje. Olha, Deus falou comigo. Outro dia, algum tempo atrás, eu e minha esposa algumas pessoas vieram nos pedir direcionamento, e nós damos o direcionamento, e depois que dava o direcionamento, a pessoa falava assim: Deus já falou isso comigo. Interessante, né? Está perdida, mas Deus já falou com ela. Amém. Aí vem outro: olha, eu estou assim, olha, Deus, vai por esse caminho, tá? Olha, gozado, Deus já falou isso comigo. Aí minha esposa virou para mim e falou assim: essa é uma igreja que Deus fala e ninguém obedece. Terrível isso, hein? Essa é uma igreja que Deus fala com todo mundo, mas ninguém obedece. Se Deus falou, obedeça. Se Deus disse, creia. Se Deus deu uma palavra para Josué, não foi confirmar com o povo, não. Olha, Deus, eu não sei se é Deus falou comigo, eu ouvi uma palavra, falou que é para mim ser líder, o que você acha? Não tem que ninguém achar. Se Deus falou, levanta e vai. Faz. Entra. Josué, ele não usa dessas artimanhas que nós usamos. Olha, eu sou um homem santo porque Deus fala comigo. Deus fala comigo. Não, Deus fala com todos vocês aqui nesse lugar. E esse foi o entendimento de Josué. Então ele chega e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibais que assim como fui com Moisés, serei contigo. Hoje todos vão reconhecer a sua liderança. Eu deveria falar: olha, Deus falou isso. Deus falou que eu sou igual a Moisés. Como Deus fez com Moisés, vai fazer comigo também. Quem de nós não faríamos isso? Só um homem de coração e de alma sarada não faz. Quer saber se uma pessoa está com a sua alma enferma? Ela quer mostrar para todo mundo santidade. Ela quer mostrar para todo mundo que ela vive santidade. Santidade, ela é vista com os olhos dos outros. Ninguém precisa ficar falando que é santo. Ninguém precisa sair por aí falando que é santo. Eu não saio por aí dizendo que eu sou pastor, mas em todo lugar que eu vou as pessoas perguntam: você é pastor? Por quê? Porque eu falo? Não. A minha postura, a minha maneira de tratar, a minha maneira de ser. Esses dias entrei num depósito comprar o material, comprei 3 peças, a pessoa cobrou uma só. Quando eu chego no carro, sento para ver a nota, falei: me cobrou uma só. Voltei lá, falei: olha, você cobrou só uma peça. Ele falou: não acredito que você está fazendo isso. Sim, eu tenho que fazer isso. Esse é o correto. Chamou a dona da loja e disse: olha o que esse senhor veio fazer. Eu dei 3 peças para ele, cobrei uma só, e ele veio pagar as outras 2. Você não precisa falar que é pastor.
As suas atitudes dirão que você é um servo de Deus. As suas atitudes. Nós queremos mostrar para todo mundo. Josué não está falando isso. Olha, vamos fazer 3 dias de jejum, porque Deus vai nos dar coisa grande. Não, Josué está falando, mudem a sua maneira de pensar, porque vai começar a acontecer maravilhas. Amanhã vai começar a acontecer maravilhas. Primeiro mude a sua maneira de encarar Deus. Primeiro mude a sua maneira de servir a Deus. Mude a sua maneira de crer em Deus. E as maravilhas vão acontecer. As maravilhas virão. Não é fazer um jejum para Deus dar aquilo. Fazer uma santificação para Deus dar aquilo. É uma maneira de ser. Deus vai te abençoando. Deus vai fazendo você crescer. E Josué obedece o que Deus fala. Ele passa para o povo. E Deus vai fazendo as bênçãos. Porque o povo vai obedecendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Se nós obedecemos a palavra de Deus, não precisa sacrifício. Não precisa sacrifício. Vocês raramente me vê levantando uma oferta. Vou levantar uma oferta aqui para a construção. Vocês já viram isso? Não. Esse tempo de pandemia, nós reformamos as 3 igrejas e não paramos a construção em Mogi das Cruzes. Mas não tinha ninguém na igreja. Engano de vocês. O Espírito Santo não deixou de estar aqui uma única vez. E Ele foi dando a provisão. Consertamos todas as igrejas. Não ficou linda a igreja? Didi, parabéns, Didi. Menino caprichoso, né? Bom pintor, bom engenheiro. Tudo isso quem foi? Deus. Através da vida de vocês. Santificação. Deus fará maravilhas. Creia nisso. Outro dia, um tempo atrás, falaram para mim: olha, tem um pastor amigo meu que ele é especialista em tirar oferta. Falei, que bênção. Como que é a vida dele? Uma derrota. Falei, fala para ele tirar oferta para ele. E uma vez eu trouxe ele aqui e dei toda a oferta para ele. Falei, olha, nós vamos lançar hoje no pé do sacerdote, para que a tua vida mude. Porque você não é bom para tirar oferta, não. Deus é quem coloca sementes nas mãos dos semeadores. Diga, coloca sementes nas minhas mãos, Senhor. É Ele que coloca. Se Ele não colocar semente nas tuas mãos, você não tem semente para semear. Tudo dá graça a Deus. Não é no emocional, não é na emoção. É Deus que toca no seu coração, o Espírito Santo que diz: hoje você vai entregar porque a igreja está em reforma. E você vai trazer o teu melhor. É Deus. Está conectado com Deus. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Chegai-vos para cá. Sabe o que você veio fazer hoje aqui? Ouviu o pastor Gerson? Eu não tenho nada para te falar. Você veio ouvir a palavra do Senhor. A palavra é dele. É Ele quem fala. É Ele quem muda toda e qualquer situação. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Todos os vossos inimigos cairão por terra. Josué poderia dizer para o povo: olha, me acompanhe porque eu sei como entrar na terra prometida. Ele diz: não, Deus falará com vocês. Quantos querem uma vida de santificação? Deus está falando com você. É um andar com Deus. Não é 3 dias de consagração, não é 3 dias de jejum. É um andar com Deus. Se você fizer isso,
as maravilhas de Deus virão sobre a sua vida, virão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. É um andar com Deus. Ah, mas eu sou pecador. Deus mostra que Ele não faz acepção de pessoas. Nessa passagem, havia uma moça, que pela palavra prostituta, Raabe. Deus salva ela e a sua casa. Ela morava em cima da muralha, mas a muralha não vai cair. E aqueles 2 espias que foram lá não sabiam o plano de Deus. Eles subiram na casa dela, que era em cima da muralha. E quando volta lá para o arraial, Deus diz: vocês vão andar 7 dias de volta aqui, eu vou derrubar a muralha. Aqueles 2 deveriam se preocupar, mas nós prometemos que Deus ia guardar ela. E agora? A casa dela é na muralha. Deus cumpre o que faz. Caiu toda a muralha, menos a casa dela. Porque Deus te ama. Pode o mundo inteiro desabar, mas se Deus tem promessa na tua vida, vai se cumprir. Mantenha firme aquilo que você prometeu e se comprometeu. A palavra para Raabe foi: se você cumprir isso que você falou em nos guardar, Deus vai te guardar. Mas se você não cumprir, não temos compromisso com essa palavra. Se você não for fiel a Deus, Deus não tem compromisso com você. Se você não é fiel à igreja, a igreja não tem compromisso com você. Ah, mas a fulana está lá tanto tempo que não vem na igreja. Não é fiel. A igreja não tem compromisso com ela. Se você é fiel, Deus tem um compromisso com você. Você crê nessa palavra? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 2022, o ano de maravilhas. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Pastor Marcos vai orar pela igreja.